Eu só queria comentar sobre uma matéria que foi bem veiculada no jornal Cruzeiro do Sul, não me lembro a data, mas foi esses dias, em relação à ação movida pela ALL para a retirada das famílias que moram ao lado da linha férrea, em Brigadeiro Tobias, que é ao lado da estação ferroviária que funcionava em Brigadeiro. E nessa matéria foi citada e teve uma foto, o jornal foi lá conversar com os familiares e estava mostrando o desespero dos familiares pela maneira com que foi chego para eles uma notícia para que eles pudessem sair das suas casas até em 15 dias, que seria no prazo de até este próximo sábado. E uma situação dessa, nós sentimos a dor das famílias e fomos imediatamente conversar pessoalmente, entender a situação, porque uma coisa é você olhar e imaginar que as famílias estão numa área que pertence à União, pertence à ALL, que é a concessionária América Latina Logística, e dizer que o problema não é com a gente, porque a área não pertence nem a Sorocaba. Outro lado é você olhar e imaginar, as famílias que estão lá não estão porque querem, estão porque duas situações. Algumas famílias é o único local que eles têm um teto, e outras vêm de uma situação histórica, como em relação às famílias que têm parentes que trabalhavam com os trens e que as casas desses funcionários, até mesmo da antiga Sorocabana, eles automaticamente moravam nessas casas. Às vezes o maquinista falecia, o ferroviário falecia, a família ficava automaticamente morando nessa área, e essa situação foram passando os anos. E a única motivo que nós encontramos foi que a ALL ela está para passar dentro da nossa cidade de Sorocaba com um minério vindo do Mato Grosso, e provavelmente ela está preparando ao longo da linha férrea, diminuindo o risco de acidentes, porque quando tinha maior, os trens passavam uma frequência maior. Eu me lembro em Brigadeiro Tobias, quando eu era criança, sempre você via noticiários de alguém que foi atropelado pelo trem. É uma triste realidade, mas é verdade. Então, a ideia, o que nós pensamos e conversamos com as famílias foi que isso está acontecendo somente agora, por conta dessa possível preparação que a ALL já está fazendo ao longo da linha para poder diminuir os futuros acidentes. E, logicamente, como nós já debatemos aqui, eu junto com alguns vereadores, a vereadora Neuza, o vereador Crespo, fomos até Brasília em relação a essa questão, na possível retirada da linha, para não passar os trens no centro da nossa cidade com mais de 100 vagões, travando a cidade toda. Mesmo que seja feita essa alteração, a parte do bairro Brigadeiro Tobias ainda, inclusive no local onde essas famílias moram, o trem passará exatamente ao lado dessas famílias. Mas, Excelência, o que nós fizemos no momento em que soubemos dessa situação? Sentimos a dor da família, como se eu pudesse estar morando lá, como se fosse um parente meu, como se fosse uma família minha. Eu fui entender essa situação e briguei por eles, fazendo um apelo ao advogado da ALL, dizendo que em 15 dias é até desumano, porque eles, todas as famílias, que dá mais de 30 pessoas, eles entendem que eles, uma hora ou outra, precisariam sair daquela área. Mas não dessa maneira, de chegar lá e dar um prazo de 15 dias. Quem é que consegue, em um tempo tão rápido, se virar e arrumar uma casa, um teto, em 15 dias? Não dá. Até quem tem uma situação financeira melhor, é muito rápido, é muito difícil. Nós conseguimos, não é com a mesma... Eu gostaria de ter uma resposta melhor. A gente fez uma reunião ontem com as famílias. Eu gostaria de ter um tempo até maior, porque a gente sabe a dificuldade, já estou concluindo, Excelência, de uma família, quando paga aluguel, pede a casa, tem que arrumar outra casa com criança, e muitas vezes até mesmo desempregado, não tem para onde ir. Essa é a situação que essas famílias estão vivendo. Então, nós conseguimos um prazo até abril, o que já dentro da situação de 15 dias foi positivo, por conta de as famílias passarem o Natal, passarem a virada do Ano Novo
com o pé no chão, tiveram um chão pelo menos, e agora em janeiro, fevereiro, março, abril, terão um tempo, um fôlego para arrumar uma casa e sair de uma forma digna, não tendo que colocar as coisas na rua e enquanto as suas casas serão derrubadas, que é como saiu no jornal. Essas casas derrubadas também serão questionadas, porque, só para concluir, Excelência, a estação em Brigadeiro Tobias, ela não está tombada oficialmente, mas ela está num raio de 300 metros do casarão de Brigadeiro Tobias, que é tombado pelo Condefat e também tombado aqui em Sorocaba. Portanto, a estação não tem possibilidade nenhuma dela ser derrubada, como existe esse medo. Mas algumas casas construídas após, elas poderão ser derrubadas. Mas, enfim, o desfecho dessa história é que o advogado da LL virá conversar com as famílias e dará esse prazo de 4 meses, onde elas terão um tempo e dignamente procurarão cada uma um lugar melhor para morar. E conseguimos, só para concluir de verdade agora, Excelência, elas todas, a maioria estão inscritas no projeto das casas de Sorocaba, algumas não, nós vamos tentar incluí-las, concorrer, logicamente, todas através do sorteio. Mas esse tempo dá um fôlego a essas famílias e dignamente eles vão ter tempo para procurar uma solução até abril para ter um teto para morar.